A experiência da humanidade é uma experiência plena. Em Jesus Cristo há toda a experiência humana, menos o pecado. Deus, mesmo feito homem, não poderia pecar, pois a sua natureza santa levaria todos os nossos pecados para que Ele morresse por cada um de nós e santificasse não só cada atitude, mas cada vírgula, cada empreendimento, cada sim coisa mais simples ou coisa mais complicada. Deus veio para assumir a nossa humanidade. E é por isso que hoje nós celebramos algo eminentemente humano, a necessidade do trabalho. E ouvimos essa necessidade quando Deus se coloca como um trabalhador, Criador de tudo. Assim fez a Trindade ao iniciar a sua revelação com toda a criação. E de modo muito especial, Deus, que não precisaria descansar, permite àquele geógrafo, escritor bíblico, que o sétimo dia seja consagrado para o descanso, para dizer-nos e mandar-nos um recado. O trabalho é importante, mas o ser humano não é para o trabalho. O trabalho é uma criatura, subjugada inclusive à dignidade do ser humano, porque se Deus descansou, nós também devemos descansar. Em Jesus Cristo, quando não só Deus diferencia a primeira criação, e eu gosto sempre de falar isso porque é muito importante, a primeira criação, Adão e Eva, não nasceram numa família, foram criados do barro, do sopro ao barro amoldado, nasceu o homem, e a mulher nascera, segundo o relato mítico, se assim a gente pode dizer, da costela do homem. E dali eles conviviam com uma situação em que nem o pecado fazia parte das suas vidas, nem tampouco o trabalho. Quando o pecado de fato entra na vida e eles tomam consciência da sua humanidade, o trabalho passa a ser uma necessidade, porque longe do jardim do Éden, eles não poderiam mais comer e aproveitar todos os frutos do paraíso onde eles foram criados. Mas ali, nas cercanias, eles lançaram mão do dom de Deus, eminentemente humano, de produzirem os frutos para a sua sobrevivência. E assim passamos nós. Mas como tudo isso foi associado, o pecado e a consciência da humanidade e a necessidade do trabalho, muitas vezes nós olhamos o trabalho como um castigo. E não é à toa que parece que a gente está mais cansado no domingo à noite, quando na segunda-feira a gente fala assim, ixi, amanhã eu tenho que trabalhar, do que na sexta-feira à noite, quando a gente diz, olha, agora é hora de descansar. Uma coisa só existe para outra. Será que de fato a gente usa o domingo ou qualquer outro dia da semana para descansar e prover de graça nossas vidas, porque o descanso também é bênção, para que no fim do final de semana, no início da semana, por ocasião do final do domingo, da segunda-feira, a gente diga, descansei e eu estou pronto para tudo aquilo que vier ao longo da semana. Assim, Jesus foi colocado numa família, teve pai, teve mãe, e aqui é lembrado inclusive na sua paternidade, e assumiu inclusive o trabalho como um sinal de bênção. E não está só aqui, quando ele é chamado filho do carpinteiro, e a profissão
que as pessoas tinham era justamente a que dava continuidade à vida dos seus pais, era a maior herança dos seus pais. Mas Jesus recebe justamente essa qualificação para lembrar, até muito mais que carpinteiro, porque teknotron, que é a palavra grega, vai dizer que era um construtor, na verdade. Então Jesus recebe esta herança. Mas por que recebe essa herança? Porque certamente passa uma vida no trabalho, até assumir aos 30 anos a sua vida pública, a realização de tudo aquilo que Deus o enviara. Por isso, após a cruz de Cristo, o trabalho é olhado sob uma nova perspectiva. E talvez muitos de nós católicos ainda achem que o trabalho não é uma benção. Mas assim como São José capacitou Jesus para ser um construtor, um carpinteiro, cada um de nós é capacitado nas nossas vocações para encontrar no trabalho a justiça para os nossos dias. Encontrar na transformação da natureza a realidade que também nos transforma, que provê na honestidade, na vida e numa condição verdadeiramente justa de trabalho. É claro que quando a gente gosta de trabalhar, a gente aprende isso em casa. A gente aprende isso olhando os nossos pais, que, repito, não chegam reclamando do seu trabalho no final da noite, mas chegam louvando a Deus pelas dificuldades que passaram e pela bênção, parca muitas vezes, como acontece, mas muitas vezes até generosa, que a gente recebe como fruto do prolabore, o fruto do trabalho. Aqui jamais a gente quer, de fato, se esquecer da importância do domingo, das leis, inclusive trabalhistas, que lembram que a gente precisa do domingo, precisa das férias. E por isso ser cristão não é apenas amar o trabalho e encontrar um trabalho que a gente de fato se sinta feliz, mas é também poder descansar, sem a preocupação muitas vezes de perder o trabalho, de ser considerado aquele que não doa toda a sua vida. Não, nós somos chamados a doar toda a nossa vida ao Senhor, e o trabalho é uma extensão desta doação. Por isso, é tão importante desenvolver nessas novas gerações, que parecem não gostar tanto da lida e nem tanto do trabalho, a bênção que foi o trabalho para cada um de nós. Falta-nos de fato aquela sentada na mesa, com nós que somos descendentes de imigrantes, quando nós mostramos aqueles 2 meses, muitas vezes, que se passavam na máquina a vapor, como canta o canto do imigrante dos italianos, e que vieram para um lugar sem terra, sem ao menos um colchão para dormir, e muitas vezes trabalharam na terra, desenvolveram, conseguiram. Também nós temos que olhar para as pessoas que, subjugadas ainda na vida de trabalho, são quase tratadas como escravos. Olhar todas essas realidades é de fato enxergar que Deus colocou-nos para sermos também irmãos no trabalho e para crescermos juntos, já que a possibilidade do trabalho, a inteligência nos traz tantas bênçãos, tanto progresso. E diante de uma nova revolução do trabalho, que eles falam, a 4ª revolução do trabalho, que é a tecnológica, que é a das inteligências artificiais, ficar muito tranquilos, porque ninguém pode substituir um ser humano. E é por isso que neste tempo, sim, nós louvamos a Deus pelo trabalho que nós já vivemos, pela aposentadoria muitas vezes que nós recebemos, que não é lá grande coisa para a maioria de nós, mas que dignificou uma vida de trabalho. E hoje, louvar a Deus pelo trabalho que tivemos, pelo trabalho que temos, mas lembrar também aqueles que agora, nesse momento, no desespero dizem: Padre, e o meu trabalho? Um mundo justo, um mundo de fato em que prima, sobretudo, o ser humano, acima inclusive do econômico, é aquele que considera o trabalho uma bênção,
e abençoa a todos com o trabalho. Esse é o mundo que Deus sonhou para que nós, os seus filhos, pudéssemos construir. Como assim? Um pai e uma mãe sonha a profissão de um filho, influencia muitas vezes naquela profissão. O pai, mandando o seu filho até nós, dizem: o trabalho é uma bênção e todos devem ter esta bênção, para que também sejam abençoados pelos frutos das suas mãos. Criem seus miúdos, seus pequenos, cresçam em justiça, em verdade e em santidade também através do trabalho. Por isso, colocando São José e vivendo a vida de São José e o seu testemunho, nós podemos lembrar da eficácia das dificuldades que São José viveu com o trabalho. Imaginem como Deus, ao escolher um homem justo, o capacitou a viver momentos de graça na dificuldade. As migrações que São José teve que fazer, a corrida para o Egito, tudo isso, de fato, mostra que São José conseguia se adaptar aos intempéries do tempo e às dificuldades, porque Deus o abençoava. E é isso que nós deixamos como recado a todos aqueles que estão sem essa bênção nesse momento. Rezemos a São José, pai e patrono de todos os trabalhadores, para que te ajude nessa intempérie agora, nesse momento, nessa dificuldade, para que você seja abençoado com a bênção do trabalho. São José, pai dos trabalhadores, rogai por nós.